esta casa espírita, que aqui realmente é um lar onde todos nós devemos nos tornar irmãos. Hoje, o que nós iremos conversar é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14. Honrai o vosso pai, honrai a vossa mãe. Mais especificamente sobre o item 8, que é justamente o que o nosso irmão nos ajudou lendo, a parentela ou parentesco corporal e a parentela espiritual. Antes de mais nada, eu gostaria de conversar com vocês algumas questões que por vezes povoam a nossa mente. Quem são os meus parentes? E quais parentes têm importância para mim? Por que às vezes nós, como nosso irmão leu, nos entendemos mais com amigos do que com nossos próprios irmãos? Será um mistério tudo isso? O porquê de tudo isso? Muitas perguntas, e a doutrina espírita irá nos responder, não serei eu. Com muita lógica, a doutrina espírita nos explica, com muita clareza, pois a primeira, ou melhor, a última pergunta feita: mistérios não existem. Como não existem? E o que eu não entendo? O que eu não consigo captar? O que existe é ainda a nossa ignorância espiritual. Porque o que nos falta ainda é estudar o além, como alguns gostam de falar. Mas na verdade é o estudo aprofundado espírita que nós devemos fazer, retirando assim o nosso véu, a nossa viseira da ignorância. Lembrando que aqui na nossa casa espírita temos vários estudos, quase todos os dias, e quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse estudo, as portas estão abertas. Tá, eu já estou estudando aqui na casa, já estou estudando aqui no lar, e já faz um certo tempo. Mas a minha vida mudou, mas não mudou muito. Não parece que a minha vida não está mudando tanto. Exato, essa palavrinha, mudando. Como é que eu realmente mudo a minha vida? Será que eu realmente estou fazendo tudo o que precisa para realmente mudar a minha vida? Uma mudança real e necessária que todos nós precisamos conseguir. Todos nós precisamos mudar, precisamos evoluir, trocar os nossos sentimentos negativos, egoísmo que ainda temos, orgulho que ainda nos persegue, onde só do nosso jeito de pensar é que está certo. Não, vai ser assim porque eu quero assim e pronto. Será que isso é certo? E finalmente, precisamos compreender ao outro, nos colocar no lugar do outro. Lembremos dessa palavra, tolerar. Depois podemos até ver o que ela significa. Tolerar o outro, a opinião do outro, mesmo que nós não concordemos com essa ideia. Agora, tolerar, respeitar, não significa concordar ou submeter-se à opinião do outro. Aceitamos sim o diálogo com o nosso irmão, colocando o nosso ponto de vista, mas ao mesmo tempo dando tempo a ele para ouvir a opinião do nosso irmão. E essa conversa, esse diálogo, deve ser sem violências, sem gritos, sem loucuras. Podemos até mesmo divergir, discutir, dialogar, mas sem, como o povo gosta de falar, colocar a faca nos dentes e os olhos vermelhos de raiva para impor a nossa opinião. Apenas devemos defender a nossa opinião, sem raiva, mas em paz. O primeiro passo que nós conseguimos e devemos fazer para conseguir perdoar alguém, sabem o que é? Ouvir. Ouvir o que o nosso suposto inimigo de ideias tem a nos dizer. Se nós não damos chance ao nosso irmão de pelo menos falar, nós não ouvimos o que eles estão falando, nunca conseguiremos perdoar. Após essas reflexões iniciais, podemos finalmente entrar no assunto de hoje. Parentesco ou parentela, corporal e espiritual. Como o nosso irmão leu e nos ensinou no Evangelho,
O corpo, esse corpo físico que temos aqui hoje, procede do corpo, mas o espírito não. O espírito já existia antes de nós existirmos. Não entendi. Eu não sou espírita, é a primeira vez que estou vindo aqui na casa. Não entendi isso que você me falou agora. Dá para explicar melhor? Sim. Nós somos espíritos na realidade, e não os corpos que estamos vendo aqui. E mais ainda, os nossos espíritos são imortais, jamais morrem. Sabemos todos que não fomos criados por pais espirituais, mas sim por um único Pai, que é Deus. E por sua misericórdia divina, reencarnamos várias vezes nos planos materiais até aprendermos. Esta é a verdadeira realidade. O que é real, e não o teatro, a ilusão que estamos vivendo na matéria hoje. Que estamos na Terra, de encarnações e encarnações, vivendo para aprender alguma coisa. Alguns de nós aprendemos, outros insistem em ficar no erro. Ah, tá. Agora você está dizendo que aqui eu não sou real. Eu não existo. Esta vida aqui é um sonho. Que conversa de louco que você está tendo aí na frente? A doutrina espírita não quer explicar isso. Ela, lógico que aqui nós estamos vivendo, estamos sentindo, e a doutrina espírita apenas veio para nos ensinar, ou melhor ainda, nos relembrar que nós já vivemos no passado. Só apenas não lembramos ainda na atual situação. E a vida que vivemos agora é temporária, é passageira, pois a vida verdadeira é lá no plano espiritual. Aqui é apenas uma fase, uma escola que teremos que passar. A bagagem que nós levaremos desta vida, a bagagem real e necessária que conseguiremos levar para outra vida, o que será? Será que são nossos pertences, nossa família, nossos amigos? O que a gente realmente consegue levar? Pois na hora do desencarne, nós não vamos desencarnar todos juntos. Logicamente, as coisas materiais ficam no plano material. O que nós realmente conseguimos levar, nossa bagagem real de vida que levaremos para o outro mundo, é o quanto nós conseguimos perdoar os nossos ofensores. O quanto nós conseguimos tolerar os orgulhosos que nos fizeram sofrer. Enfim, o quanto nós realizamos a nossa reforma íntima, interna. Esta reforma urgente e inadiável a cada um de nós. E quando aprendemos a amar ao próximo, mais leve fica o nosso espírito. Mais a tão buscada paz que todos nós queremos ter em nossas vidas se aloja em nosso coração aflito. Mais conseguimos conquistar o título de verdadeiros filhos de Deus. Quanto mais amarmos, mais nos tornamos filhos de Deus. E esse amor universal, divino, que existe em nós, e às vezes nós não reconhecemos dentro de nós, alivia o peso das nossas amarguras, alivia os nossos sofrimentos. Quando compreendemos estas verdades universais, não teremos mais motivos para continuar com rancores, ódios, mágoas com os nossos irmãos. E por que ainda o reino dos céus não veio para a terra? Devido novamente àquela palavrinha: ignorância espiritual. Falta de nosso amadurecimento psicológico e também espiritual. E o que eu faço? Eu quero ter uma vida feliz, uma vida em paz. O que eu preciso fazer? Como que eu posso me tornar ou formar uma família de amor, uma família de compreensão, uma família de tolerância de um para com os outros, de respeito? Palavrinha importante essa. Será que eu respeito aos meus familiares, aos meus amigos? Como que eu vou aprender a fazer isso? Compreendendo, entendendo, se colocando no lugar do outro, tentando entender o que ele está sentindo para agir com aquele grau de sofrimento que ele teve para conosco. Somos todos irmãos,
senão por laços de sangue, porque somos todos filhos de Deus. Todos nós, quando cumprimos a vontade de Deus, amando-nos uns aos outros, tornamo-nos irmãos, com o mesmo objetivo. Qual é esse? O bem de todos e para todos. Espalhando o que nós mais temos no coração. Eu tenho ódio, eu espalho ódio. Eu tenho rancor, eu espalho rancor. Agora, quando eu tenho amor, eu espalho amor aonde eu vou. Continuamos sempre a amar o nosso pai, a nossa mãe, os nossos familiares. Mas lembrar que a nossa família não é apenas a nossa família física, mas a humanidade toda. Afinal, somos todos humanos. Todos aqui nesta casa, nesse planeta, somos humanos. E devemos então amar a nossa família biológica e buscar o bem de toda a humanidade. Pois alguns desses humanos que não estão na nossa família física são da nossa família espiritual. E por vezes, aqui vai a resposta a uma das questões do início, é por isso que amamos mais, por vezes, a amigos do que nossos próprios irmãos. Lembrando sempre, o amor não se divide, ele se multiplica. Então não precisamos ficar com medo. Se eu amar aquele, eu vou deixar de amar esse. Ou eu não consigo amar aquele porque ele pode me trair. Eu devo sempre amar. Sempre amar. O amor sempre se multiplica. Cada vez que eu aprendo a amar mais, a capacidade em mim de amar aumenta. Em alguns relacionamentos que temos, nossos, onde ocorrem revelações, ocorrem intuições, ocorrem inspirações, que nos levam a acreditar que já convivemos com aquele irmão numa outra vida. E outros relacionamentos, onde também ocorrem conosco, onde nossas almas se afinizam, se entendem muito bem, mesmo não tendo vivido juntos numa outra vida. E como isso é possível? Como ele pode ser tão empático comigo se a gente não se conhecia? É porque temos ideias semelhantes, temos ideias similares, temos os mesmos gostos para as mesmas coisas e também os mesmos desgostos com as mesmas coisas. Como a gente percebe isso na nossa vida, praticamente, às vezes até numa própria conversa. Temos opiniões por vezes tão semelhantes que chegamos a falar por vezes a mesma coisa que o nosso amigo, ao mesmo tempo. Aí você começa a perceber que vocês pensam muito semelhante. Lembrando que também existe outro lado da coisa. Que lado é esse? O lado da família espiritual que não são formados por pessoas de bem. Muitas vezes nós encontramos almas afins, mas afins no erro, afins no mal. Pode ser um grupo de delinquentes, como está acontecendo no Rio de Janeiro, onde o morro desceu para a cidade, que querem fazer baderna. Não são todos, mas alguns. São almas afins. Pode ser em clubes ou reuniões em bares, onde pessoas exageram no álcool, exageram no tabaco, exageram nas drogas. Pode ser também em clubes ou reuniões em família ou em casas, onde vamos atualizar as notícias da cidade, onde só se fala sobre as fofocas, é o clube da fofoca que é formado. E nós vamos escolher o caminho a seguir. Nós sintonizamos com um tipo de família e escolhemos aquela família. Porque ali eu me sinto bem. Seja ela uma família mais voltada ao bem ou mais voltada ao mal. É ali que eu me sinto bem. E a pessoa realmente se sente bem nessa família. Agora não nos esqueçamos. A maior alma, o maior espírito que já passou pela Terra uma vez nos falou. Já faz um tempinho. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. E o nosso palestrante de quarta-feira nos pôs de uma forma diferente esta mesma ideia, que ele falou a respeito dos fluidos universais e sobre os pensamentos. E ele nos deu uma frase muito importante. Diga-me o que pensas, que eu te direi quem és. Pois o que vai no nosso pensamento
aos poucos vai se tornando uma atitude e depois irá se tornar um hábito até ficar cristalizado em nós aquele tipo de pensamento que eu tenho, podendo ser um pensamento em direção ao bem ou um pensamento em direção ao mal. É isso que nós temos que nos alertar. Revisar o que nós andamos pensando. O que será que está passando na minha cabeça nesse momento? Por que eu estou pensando isso? Então, isso não significa que não possamos desejar o bem a quem é um alcoólatra, ou um tabagista, ou aos fofoqueiros de plantão. Nós apenas não concordamos com esses desvios morais e devemos nos abster, nos afastar do vício e não da pessoa. O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos entrar na onda negativa do vício que ele está cometendo, mas por outro lado nós devemos ajudar essa pessoa que está tendo aquele vício no momento. Ele precisa de alguém para ajudar, precisa de alguém para resgatá-lo daquele vício onde ficou cristalizado na cabeça desse irmão e está, entre aspas, perdido momentaneamente. Necessita de um real amigo. O amigo não é aquele que fala o que você quer ouvir, e fala o que você precisa ouvir. E às vezes a gente toma isso como uma ofensa. Nosso dever cristão é ajudar a se reerguerem, se reestruturarem, encontrarem o caminho da luz. Outra coisa que nós devemos lembrar, e que eu vejo aqui, alguns de nós somos pais encarnados de filhos, de espíritos, e esses espíritos muitas vezes já reencarnaram mais vezes do que nós, já tiveram mais experiências reencarnatórias. Isso não significa que devemos nos submeter à vontade dos nossos filhos, como alguns de nós talvez estejam fazendo. Devemos sim auxiliar as nossas crianças no desenvolvimento intelectual e principalmente, mais do que intelectual, no desenvolvimento moral das nossas crianças. Pois nem sempre um espírito reencarnante de vários milênios desenvolveu sua intelectualidade. A intelectualidade é até mais fácil de desenvolver. A moral é mais difícil. Ela sempre, na maioria das vezes, vem atrás. E é isso que nós, como pais, temos que ensinar aos nossos filhos. A boa moral. E como que a gente ensina os nossos filhos a ter uma boa moral? É falando para eles, não faça isso, não faça aquilo. Não faça isso, senão você vai apanhar. Não. Isso a gente pode até educar, até falar. Mas é no convívio diário que nós ensinamos. Exemplificamos as melhores lições aos nossos filhos. Nossos filhos nos observam e nos admiram, não pelo que nós falamos a eles, mas pelo tanto que nós fazemos aos outros. Como assim? Não entendi direito. A maior lição que nós podemos dar e que cala fundo na alma de uma criança é o quanto você consegue demonstrar amor, é o quanto você consegue demonstrar compaixão, é o quanto nós conseguimos demonstrar tolerância para as pessoas que nos agridem. Isto, tudo que nós demonstramos, sem perceber que o nosso filho estava nos observando. Aí sim nós conseguimos educar os nossos filhos. E não a escola deve educar. Somos nós, pais, os responsáveis pela educação dos filhos. Não coloque a culpa na escola do nosso filho ser assim. Precisamos, então, ser do bem. Ser o bem. Para tornar-se isso, como eu falei, um hábito e depois já fazer parte de nós como uma virtude, através das várias encarnações. E se nós ainda hoje, talvez a maioria de nós não consiga, e continuamos ainda a errar na nossa família ou na nossa vida, calma, não tem problema. Errar é humano, errar nós erramos. Mas tudo tem jeito, tudo tem solução. O erro de hoje se transforma num resgate amanhã. E Deus, nas leis de Deus já está escrito, errar também é uma forma de aprendizado de Deus. Às vezes, algumas vezes, errando, aprendemos mais que nos vários acertos. Aquilo cala fundo na nossa alma. Quando perdoamos e compreendemos, isto fica mais fácil.
nós conseguimos, afinal de contas, perdoar, em primeiro lugar, ao próximo, pois entendemos como ele se sente. Conseguimos pedir perdão, pois trocamos o nosso orgulho por humildade. E por último, mas que na verdade deveria ser o primeiro lugar, conseguimos a terceira forma de perdão: perdoar a nós mesmos. Tirar aquela culpa, aquela angústia, aquela mágoa que por vezes fica no nosso coração e não conseguimos nos libertar. Devemos, em primeiro lugar, perdoar a nós mesmos. Libertar o nosso coração, a nossa alma, de todo negativo que exista. A diferença da doutrina espírita para as outras religiões é que o espiritismo pode explicar isso de uma forma, de um lado, de uma forma mais lógica, através da fé raciocinada, e não de uma fé cega imposta. O espiritismo nos explica através da nossa mente, da nossa lógica. É lógico que isso está correto. E de outra maneira, o espiritismo também tem a sua outra face. E qual é a outra face? Ele é um consolador. Ele nos consola no momento de desespero. Ele nos consola no momento do sofrimento. E como que ele consola? Através da caridade viva que vem nas palavras do Evangelho. E por que então nós não reencarnamos apenas com a nossa família espiritual? Já que eu sou afim, eu me entendo bem com ele, eu tenho que reencarnar só com os que se dão bem comigo. Para que reencarnar com o que eu não gosto? Eu não me entendo? Ou por vezes até eu tenho um culto de ódio por aquela pessoa? Não seria mais fácil reencarnar apenas com a minha família espiritual? Sim, seria. Mas todos nós ainda somos imperfeitos nesse planeta. E temos dívidas, temos provas, temos expiações a cumprir, visando a nossa melhoria. E esta frase, se vocês lembrarem desta frase que eu vou ler agora, é a que mais importa em toda esta minha fala. A família terrena, a família que eu vejo hoje, que eu vivo hoje, é a base da construção para a minha família espiritual. Então, o que eu desejo, sabendo que eu sou um espírito imortal e vou viver para sempre, e a minha vida vai continuar, eu vou construir hoje na terra a família que eu vou ter no plano espiritual. Vejam a importância disso. Hoje eu posso criar o meu futuro. Hoje eu sou o arquiteto do meu futuro. Hoje eu escolho as duas opções. Eu quero aprender as coisas pela dor, ou quero aprender as coisas pelo amor. Eu faço essa escolha. O meu livre-arbítrio me determina que eu posso escolher. E nós reconhecemos encarnados a nossa família espiritual não apenas pela aparência física. Ah, meu filho é parecido comigo, então ele deve ser da minha família. Não, não é apenas isso que vai fazer a nossa família espiritual. Mas é a afinidade, é o entendimento, é a vibração que temos um pelo outro. E quando a gente percebe? Durante o sono, talvez alguns saibam, alguns não saibam, nós saímos do corpo. E podemos muitas vezes nos encontrar com entes queridos, um pai, uma mãe, um irmão, um primo, que já desencarnou. E isso acontece muito mais vezes do que nós podemos supor. Só que nós não lembramos, às vezes, disso no outro dia. Alguns lembram, outros não. E servindo esses encontros espirituais durante o sono de bálsamos, de alívios para nossas provas de saudade ou para nossas provas de vida que estamos tendo naquele momento, uma dificuldade a vencer. No dia em que nós conseguimos ficarmos mais atentos, perceberemos com mais facilidade esses contatos com espíritos amigos, com espíritos superiores. E como eu consigo isso? É um trabalho diário de atenção, de perseverança, educando a minha moral, educando o meu espírito. E o que acontece quando dois espíritos que se odeiam reencarnam na mesma família juntos? Eles vão acabar se matando. Por que Deus permite isso? Juntar duas pessoas que não podem nem se ver na frente. Uma frase, outra que é interessante para a gente aprender. Os espíritos que se odeiam são unidos e atraídos
pelas algemas de ódio recíproco, que quanto mais tentam libertar-se dessas algemas, mais se unem pela sua afinidade vibratória e energética. Quanto mais eu odeio alguém, mais eu crio uma prisão e me aprisiono a essa pessoa, tanto no mundo encarnado como no mundo espiritual. Talvez muitas pessoas que não soubessem disso repensassem a sua vida, mudassem um pouco de atitude hoje, para não sofrer muito mais amanhã. E por que Deus permitiu então isto? Juntar duas pessoas que se odeiam? Deus permite essas pessoas se unirem, não para odiar um ao outro, mas sim porque, em primeiro lugar, ao reencarnar, ele tem a bênção do esquecimento. Ele esquece do passado. E segundo, ao reencarnarem como irmãos, mães, pais, filhos, da forma que for, eles criam uma convivência familiar, criam um vínculo familiar, criam um laço de afetividade que de outra maneira não seria possível. E com o tempo isso, talvez através das várias encarnações, mude. Quem nos resume bem isso é Joana de Ângeles, no seu livro SOS Família. E ela nos diz, abre aspas, a família é, de tudo, um laboratório de experiências reparadoras. Então é na família que nós conseguimos consertar os nossos erros do passado. É a primeira escola, é a primeira chance que eu tenho de mudar a minha vida. Vírgula, na dor se alternam na família. Então tem momentos que eu fico feliz, tem momentos que eu fico triste. Na família de todos nós deve ser assim. E para que tudo isso? Programando a paz futura. Então os momentos bons, os momentos ruins servem de alicerce para entendimento e programação da minha evolução espiritual. Conforme eu ajo mais em determinada situação ou outra, eu acelero esse processo. E o que acontece na família quando os laços se rompem, como na sociedade atual está acontecendo? A família está sendo desfeita pela mídia, pela internet e tudo mais. É um retorno ao egoísmo primitivo. Só eu me importo e aquelas pessoas que eu amo ou me dão prazer importam. É o fim do amor para com os outros. Os outros não me interessam. Se você está sentindo isso, não quero nem saber. O que importa é o que eu quero. O que você quer não me interessa. É a queda moral da humanidade, quando a família deixa de existir. Não podemos nós, sabedores disso, deixar a instituição da família morrer. Então a cura para as nossas famílias em desarmonia está no amor, no perdão das ofensas, na convivência mútua entre os familiares, largando um pouco o Facebook, o WhatsApp, celular, videogame, e voltando a conversar, olhando olho no olho, que muito falta hoje nas nossas famílias. Não está ocorrendo mais o olho no olho. É o pai num lado, a mãe no outro, os filhos com a internet ou o celular, e não se olham um no outro. Às vezes não sentam à mesa para almoçarem, fazendo refeições juntos. Não sabe o que está acontecendo na vida do próprio filho, da própria esposa, do próprio marido. Então devemos, nessa convivência mútua, ouvir, dar chance aos nossos filhos, ao nosso companheiro ou companheira falar. E ser humilde. Quando vemos que nós erramos, temos que largar do nosso orgulho e dizer, eu errei, quero tentar acertar. A prática do Evangelho no lar, às vezes a gente esquece disso, de praticar o Evangelho no lar uma vez por semana. Eu mesmo esqueço às vezes na minha casa, mas isso deve ser feito, porque ele equilibra a desarmonia, equilibra a nossa agitação, o nosso desrespeito em família. Não esqueçamos essa importante ferramenta moral e de harmonia. Aprendemos assim a amar sem exigir a troca. Tornamo-nos melhores, unidos e mais em paz, completos. Atuando no bem de todos e promovendo a nossa família a ser a família de Deus. É isso que eu desejo a todos nós
a partir de hoje, a tornarmos todos uma família em Deus. Muito obrigado a todos.